Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Administrador de Banco de Dados. Disciplina 3, estamos trabalhando aí com implementação de banco de dados com a linguagem SQL. Hoje vamos corrigir mais um diagrama, né? Corrigir o diagrama não, vamos corrigir mais um código de programação com base em um diagrama, né? O diagrama, no caso, é o do dentista do povo, aquele diagrama que vocês criaram durante a tarefa da disciplina 2 de modelagem, né? Então, a tarefa na disciplina 3, né? A gente está exercitando o comando create table, que é o comando de criação do banco de dados. Já fizemos o do supermercado, fizemos da escola, e agora vamos fazer o do dentista do povo, e o próximo será qual que é o último, não me lembro agora qual que é o último, mas tem mais um diagrama ainda para a gente poder criar ele, né, fazer a correção, beleza? O do dentista do povo, ele é o mais simples daqueles diagramas. A última é o do restaurante, lembrei. O diagrama do dentista é o mais simples, né? É o que ficou mais compacto, tá bom? Então vamos começar a corrigir, vamos perder tempo não. Vamos lá então abrir o nosso MySQL aqui. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser salvar o meu script, né? Salvar aqui na pastinha, que eu já estou salvando organizadinho. Então, esse aqui é do dentista do povo. Muito bem. Primeira coisa que eu vou fazer será criar minha base de dados, database, e vou chamar de dentista. Eu vou criar um padrão aqui que eu gosto bastante de usar, que é BD, underline, aí dentista, o nome do negócio, né? E vamos fazer o comando use aqui para a gente poder usar essa base. Beleza? Então, vamos criar a base e vamos usar ela, tá? Atualizando aqui o nosso esquema. Deixa eu abaixar aqui, pronto. Olha lá, já está sendo usado o meu banco de dados, eu posso fazer a criação das minhas tabelas. Então, beleza. Então, vamos analisar o nosso diagrama. Como vocês já sabem, né? Se você está assistindo a videoaula, essa videoaula, porque você já assistiu a correção do supermercado e também do... Minha mente está ruim hoje, hein? Da escola. Então, vocês sabem que, já falei várias e várias vezes, que nós temos que criar primeiras tabelas que não dependem, né, uma da outra, tá? Primeiras tabelas que não têm dependência, né, ou seja, que não recebem chaves estrangeiras, ou que recebe chave estrangeira que uma tabela já exista, né, do banco de dados, tá bom? Então, vamos lá. Pois bem, vamos começar então com o paciente, porque paciente nós sabemos, o paciente não está recebendo nenhuma chave estrangeira, nós podemos fazer paciente, podemos também fazer dentista, ó, não recebe nenhuma chave estrangeira, e o relacionamento também, desses relacionamentos que eles têm, não tem um relacionamento 1 para 1, onde a gente vai definir a chave, né? Então, já são relacionamentos 1 para N, então eu tenho certeza de quem vai receber a chave estrangeira. Beleza, então vou começar com o paciente, depois faço dentista. Depois disso, nós podemos fazer já a agenda, tá? E também já podemos fazer a consulta. Então, vamos lá. Então, primeiro, o paciente tem ID, nome e CPF. Vamos lá, então. Create table. Create table. Paciente. Abriu. ID de paciente, tipo integer, né? Eu estou usando a abreviatura de int para integer desde a última videoaula, como vocês já viram, tá? Pessoal, é muito importante que vocês assistam as videoaulas na sequência. Se você está assistindo essa videoaula e não assistiu ainda a correção do supermercado e a correção da escola, eu recomendo fortemente que você pause esse vídeo e assista primeiro as videoaulas que eu citei, porque existem conceitos que eu vou abordando durante a correção, né, e é uma sequência lógica. Então, às vezes eu estou abordando um conceito aqui, por exemplo, o autoincremento, que eu já falei lá na aula do supermercado. Então, é importante que vocês assistam isso na sequência. Muito bem. Então, vamos lá, nome do paciente, varchar, certo? CPF, né, eu sei que ele tem, vai ser varchar também, né, o padrão que nós estamos usando aqui faz tempo. O que mais? Então, nós temos telefone e e-mail. Telefone vai ser varchar também, eu vou salvar os caracteres, né, do telefone, vou varchar grande aqui. E-mail, varchar também. Varchar, se vocês podem perceber, ele é
o tipo de dado mais comum que nós usamos aqui no banco de dados, beleza? Muito bem, não tem nenhuma chave estrangeira, então posso fechar aqui posso fechar aqui a minha tabela paciente e vamos criar ela. Pronto, criada. Então vamos tocar em frente e vamos agora criar a tabela dentista. Tá? Então, dentista tem ID, nome, CPF e especialidade. Então, create table dentista, ID DEM, tipo int, primary key, autoincremente, o nome do dentista, tipo varchar, tá? Qualquer os outros. CPF e especialidade. Então, CPF, DEM, varchar também, padrão que nós estamos utilizando, vocês já sabem. E a especialidade. Tá? Do tipo varchar também. Prontinho. Não tem nenhuma chave estrangeira, então posso criar dentista tranquilamente. Beleza? Então, vamos ao próximo. Agora, nós podemos criar a tabela agenda, né? Porque a agenda recebe a chave estrangeira de paciente, ela está com N na relação, e ela recebe a chave estrangeira de dentista também, porque ela está com N na relação. Então, como eu já tenho as duas tabelas criadas, agora eu posso criar a tabela agenda. Então, vamos lá. A agenda tem ID e data. Depois eu vejo os outros. Então, create table agenda, né? Vamos aqui, então, criar o ID para agenda. Tipo int, primary key, autoincremente, que nós estamos usando por padrão. Vamos lá, então. Data, hora e tipo. Então, data, age, tipo date, hora, tipo time. E o tipo, né, do agendamento, se vai ser uma consulta, se vai ser um procedimento, né? É importante a gente saber o que vai ser essa agenda. Vamos baixar, né? A gente explicar o que será acontecer. Agora sim, nós temos a chave estrangeira para me dizer quem é o paciente que está sendo agendado e qual é o dentista que vai atender esse paciente. Então, vamos criar aqui as chaves para a chave estrangeira de ID dentista, do tipo int, e ID, aqui nós temos ID também, paciente, do tipo int. Existe também um padrão que eu gosto bastante de usar nos meus bancos de dados, que eu vou abordar agora nessa videoaula, né? Que é usar a chave estrangeira com um not null. Ou seja, obrigar quem for inserir, né, essa chave estrangeira para ela não ser vazia, ou seja, para ela ser opcional. Por quê? Porque não faz muito sentido uma agenda existir, aí que a gente vai entrar aqui na ideia de cardinalidade mínima. Então, basicamente, é para isso que a cardinalidade mínima serve também. Olha só, nós temos aqui um paciente que está relacionado a muitas agendas, né? Então, a gente tem aqui, vamos fazer a cardinalidade mínima. Então, um paciente para existir precisa de agenda? Não. Agora, uma agenda para existir precisa de paciente? Sim. Então, a agenda para existir, ela precisa de um paciente. Então, não pode uma agenda ser criada sem que a chave estrangeira de paciente seja preenchida. A mesma ideia com o dentista. Para que obrigue a pessoa que vai preencher essa tabela agenda, né? Ou seja, quando a camada de aplicação for enviar informações para essa tabela agenda, a funcionalidade agenda, né, for registrar uma informação, ela não pode registrar uma informação, por exemplo, só do paciente sem o dentista. Para eu fazer isso, eu tenho que dizer que a chave estrangeira, ela é not null. Ou seja, ela não pode ser nula. Tá? Se eu não digo nada, se eu coloco sem o not null, ou seja, o cara pode preencher ou não. Ele pode ir lá e colocar null na chave estrangeira, ela vai ficar vazia. Tá? Só que isso não segue a lógica correta, tá, da modelagem do nosso diagrama, ou seja, ele não está respeitando a cardinalidade mínima, tá bom? Então faz muito sentido, tá? Muito sentido que nós colocamos a chave estrangeira como not null, tá bom? É obrigatório, professor? Não, tá? Vai funcionar sem o not null? Vai funcionar normalmente. A única questão é que você tem essa possibilidade de inserir um valor nulo. Só que isso também tem muitos programadores, pessoal, que não colocam o not null. Por quê? Porque eles fazem esse tratamento
da obrigatoriedade do dado ser inserido no banco de dados na camada de aplicação. Então, na camada de aplicação, quando o cara está lá, por exemplo, nesse caso da agenda, quando ele está programando a tela da agenda. Quando ele está programando a tela da agenda, no campo lá onde o cara vai selecionar o dentista, ele cria um algoritmo, né, atrás daquele campo e diz que aquele campo não pode ser vazio. O cara tem que inserir alguma coisa lá dentro. Então, esse tipo de verificação, né, muitos programadores gostam de fazer mais na camada de aplicação. Então, ele deixa a chave estrangeira sem o not null, a estrangeira ela pode sim receber valores nulos, sem esse not null, tá? E aí ele faz esse tratamento na camada de aplicação. Quando eu coloco isso aqui na camada not null, o que acontece? Ele vai poder tratar somente um erro, porque se o cara tentar inserir um valor aqui nulo, o banco de dados retorna um errozinho, ele retorna uma mensagem de erro, dizendo, ó, né, não pode a chave estrangeira ficar nula, né, ela é obrigatória. E aí, esse errozinho retorna para a camada de aplicação e a camada de aplicação tem que tratar esse erro, né? Ou seja, ela recebe a mensagem de erro e transforma essa mensagem de erro que o SGBD traz em inglês, né? Ele traz erro, code erro, não sei das quantas. A camada de aplicação tem que tratar esse erro para que essa mensagem seja compreensível, né, para quem está usando o sistema. Então, existem esses tratamentos que são realizados. Ou seja, ele pode tratar na camada de aplicação somente o retorno do erro do SGBD, né? Em tese é bem mais fácil, não é um algoritmo, ele só trata um errozinho, é uma coisa fácil de fazer. Ou ele pode já fazer um algoritmo para verificar se aquela informação digitada lá na interface do sistema, ela é uma informação válida ou não, ou seja, se ela é nula ou não. Deu para entender, galera, a questão? O porquê de usar o not null e o porquê não usar. Por que eu não usei nos bancos anteriores e por que eu estou introduzindo esse conhecimento agora? Porque eu gosto de fazer cada coisa por parte. Cada videoaula, se vocês perceberem as videoaulas de correção, cada videoaula eu estou introduzindo um conhecimentozinho novo, tá? Que eu acho importante isso, tá bom? Então, nesse banco de dados, eu vou usar esse padrão not null, mas saibam o porquê estou usando e como ele não é obrigatório. Se você fez sem o not null, está totalmente correto. Tanto é que eu fiz os outros exercícios sem usar o not null, tá bom? Beleza, galera. Então, vamos lá. Vamos fazer o foreign key, então, aqui. Né? Vamos dizer que o atributo que eu acabei de criar, o id underline ident, underline ficar, esse cara, ele vai fazer uma referência à tabela dentista, a chave primária de dentista, que é id_dem. E, por sua vez, o foreign key aqui, id passe underline ficar, né? Eu já expliquei nas videoaulas anteriores que a gente está usando esse padrão underline ficar nas chaves estrangeiras para identificar a chave. Se você não coloca esse nome também não fica errado, tá? Totalmente compreensível. Funciona da mesma forma, tá bom? Referencia a paciente ID PAC, tá? Beleza. Muito bem, então, criado aqui a nossa tabela, vamos criar a agenda para ver se ela vai criar certinho, ó, criou, bateu certinho, ou seja, quando eu crio a agenda aqui, pessoal, quando eu executo esse comando SQL, o SGBD veio aqui na tabela paciente, achou a chave primária, fez o vínculo, fez a referência, tá bom? Muito bem, galera, vamos lá, continuando, então, temos aqui essas três tabelas de cima, podemos agora fazer consulta? O que vocês acham? Podemos, né? Por quê? Porque consulta tem um relacionamento N para N com o procedimento, então consulta não recebe a chave de procedimento, será criada uma terceira tabela, a gente já falou bastante disso nas últimas videoaulas. Ela recebe a chave estrangeira de paciente e de dentista, que já existe, essas duas tabelas, então posso criar. E o relacionamento de consulta com recebimento é 1 para N, então ela não recebe a chave de recebimento que recebe a chave de consulta, tá bom? Então nós podemos criar vou fazer o seguinte, vou criar a primeira tabela procedimento, aí eu crio a consulta e depois eu crio a tabela N para N entre consulta e procedimento, tá bom? Vamos lá então. Então, create table, procedimento, certo? ID procedimento, tipo int, primary key, incremente, tá bom? Vamos lá, o que tem? Nome materiais, nome do procedimento, materiais do procedimento,
Pessoal, se vocês não lembram o porquê desses atributos foram criados, assistam de novo a videoaula que nós corrigimos essa modelagem, tá? É muito importante vocês assistirem, que aí vocês vão entender o porquê eu criei esses atributos, tá? Porque não criei vários outros que poderiam ter, foi só, né, para corrigir. Vocês sabem que vocês poderiam e deveriam, e era muito importante vocês criassem mais atributos, além desses que já existem, tá bom? Beleza, pessoal, procedimento não tem nenhuma chave estrangeira relacionado a ele, materiais e valor, então aqui fechou. Podemos já criar ele. E vamos então agora criar a tabela consulta. Tabela consulta. Opa. Então nós temos aqui o ID da consulta, valor e data. ID com tipo int, primary key, increment, valor, né? Valor da consulta, tipo float. Muito bem. Acho que é data, né? Data com tipo date. Beleza, galera. Agora temos as chaves estrangeiras, né? Chave estrangeira de paciente e chave estrangeira de dentista. Né? Vou usar aqui, ó, já está prontinho a chave estrangeira de dente e de dentista que eu criei na agenda. Ó. Só copiar e colar, olha só que beleza. Né? Esse aqui chama-se reaproveitamento de código, tá? É muito importante a gente aprender a fazer isso. Então, criei já a chave estrangeira de paciente e de dentista. Então, está criada, não tem mais nenhuma chave, né? Aqui vai ser N para N, aqui não recebe chave, então a consulta está pronta. E agora vamos criar a terceira tabela, a tabela do N para N entre consulta e procedimento. Professor, não lembro por que cria essa tabela N para N. Assista a videoaula 9 da disciplina 2. É muito importante aquela videoaula, tá? Para vocês entenderem o porquê da tabela N para N. Muito bem, vamos criar então ID específico, chamar de copy, code de consulta e IP de procedimento. Primary key, auto-incremente, e vamos criar as chaves, né? A chave tanto de procedimento como a chave de consulta. Já expliquei várias vezes, mas eu vou relembrar mais uma vez, porque é um assunto que confunde muito o aluno que está aprendendo banco de dados, tá? E tem que saber, pessoal. Tem que saber resolver problema de N para N e o porquê de resolver o problema do N para N. Não é problema, é resolver o relacionamento. Tá? Sempre a terceira tabela é das chaves estrangeiras, tá? Da tabela que deu origem a elas. Então, essa terceira tabela vai receber a chave de consulta e a chave de procedimento, tá bom? Então, vamos lá. ID aqui de consulta, né? Vai ficar tipo int, not null, como eu estou usando o padrão. Hoje eu estou usando aqui o padrão not null com vocês, que eu expliquei já no começo da aula. E aqui de procedimento. Então, vai ficar tipo not null também. Vamos lá, então. Aqui, esse ID consulta, underline ficar, vai ser uma referência à tabela consulta, chave primária de consulta, que é ID com. Foreign key, ID pro, underline ficar, vai ser uma referência à tabela procedimento, ID, underline pro, que é a chave primária. Beleza, consulta e procedimento, teria que ter mais algum atributo simples para existir essa tabela? Porque a ideia aqui é ela registrar quais procedimentos foram realizados em quais consultas. Então, cada procedimento já tem um valor. Eu teria que saber a quantidade de procedimentos. Você acha que seria interessante registrar a quantidade? Sim, né? Porque, por exemplo, eu posso fazer uma obturação, seria um procedimento. Então, eu posso fazer vários, por exemplo, eu posso ter aqui uma consulta e ter um procedimento de obturação, eu poderia ter aqui 2 procedimentos de obturação no valor de R$50. Então, essa consulta ficaria R$100, por exemplo. Então, acho que faria sentido, sim, a gente criar um atributo simples aqui chamado quantidade, tá? Quanti, underline copy, que vai registrar a quantidade de procedimentos que está sendo realizado. Beleza? Eu vou até deixar ele sem not null, porque ele pode ser opcional, às vezes tem um procedimento que não tem quantidade, aí ele só não preenche. Tá bom? Então, está criada aqui a nossa tabela, pronto, criadinho bonitinho. E agora falta só a tabela recebimento. Tá? Então, create table, procedimento, vamos aqui, desculpa, gente, procedimento não, recebimento, né? Opa, recebimento. Tudo bem, aqui vai ser recebe, tipo int, primary key,
autoincremento que eu estou usando também. E aqui vamos lá, quais são os atributos. Data, tipo e valor. Data, tipo do recebimento, se é em dinheiro, se é cartão, né, se é cheque. E valor, né, valor do recebimento. Por que o valor do recebimento? Porque esse recebimento pode ser um recebimento, por exemplo, ele fez uma consulta, a consulta tem valor, suponhamos que a consulta foi R$500. Se a consulta for à vista, o recebimento vai ser de R$500. Mas se o cara parcelou essa consulta em 2 vezes, então ele vai acontecer 2 recebimentos relacionados a essa consulta. Um recebimento de R$250, outro recebimento de R$250 após 30 dias. É por isso que nós temos o valor do recebimento. E então ele vai receber que a informação de qual é a consulta que ele está recebendo. Eu já tenho o ID prontinho aqui de consulta, vou fazer aqui já, que eu criei na tabela consulta, aí pronto. Então, o ID de consulta, né, a chave estrangeira aqui de consulta, aqui está a referência, prontinho. Prontinho, galera, está aí criado então o nosso procedimento. Eu vou aqui deletar a base toda, drop now, e vou selecionar tudo e vou executar tudo para ver se não vai dar nenhum tipo de erro, que é o que vocês devem fazer antes de vocês enviarem, né, para registro. É muito importante que não exista nenhum tipo de erro no seu script. Já executei, ó, tudo verdinho, bonitinho, não teve nenhum erro, então tá aqui criado o nosso banco de dados relacionado ao dentista do povo, ok? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham acertado a correção, se você não acertou, né, pense um pouquinho o porquê. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima.